Olá pessoal, sou Kleber Tuissi, coordenador da Fisiocursos Oficial, que promove cursos de fisioterapia e também outros cursos na área da saúde. E hoje nós estamos para falar do curso de reprogramação neuropsicobiológica com o professor Fábio Soler. Ele foi idealizador do método e ele vai falar um pouquinho sobre o que seria a reprogramação neuropsicobiológica, a RNPB. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Kleber? Obrigado pelo convite aqui para poder falar um pouquinho para você e para o pessoal de casa o que é a RNPB, que é a reprogramação neuropsicobiológica. Ok, então primeiro, Fábio, fala um pouquinho de você, sua formação, o porquê que você quis desenvolver esse curso de reprogramação, o que te levou a isso? Legal, Kleber. Primeiro, eu sou fisioterapeuta de formação, sou fisioterapeuta osteopata, tenho também formação em naturopatia e trabalho com formações nacionais e internacionais, interligando para tratar o paciente como um todo, né? A minha proposta terapêutica no meu consultório, na minha clínica, é tratar o paciente de forma bem holística, ou seja, global, integrada, né? Olhando tanto a parte bioquímica, tanto a parte física e também psíquica do paciente e também energética. Bom, a reprogramação ela nasceu porque eu fui buscar várias formações que interligam isso que eu acabei de explicar. A bioquímica, a física e a energética e a biomecânica principalmente. E através da necessidade de eu buscar várias formações nacionais e internacionais, me fez a necessidade de fazer uma fusão disso tudo para desenvolver melhor o andar da carruagem do tratamento. Por quê? Eu busquei um Instituto X, Instituto Y, Escola Z, Escola D. E aí o que aconteceu? Fica todo mundo separado. Quando eu percebi, eu já estava com o meu método funcionando na minha clínica e aí só foi eu engajar a porção metodológica e lançar a formação. Ok, muito legal então, essa visão foi muito boa. E como que você desenvolve isso dentro da sua clínica? Bom, legal, Kleber, nós trabalhamos o paciente como um todo. Olhamos a parte bioquímica, a parte física, a parte psíquica, porque na verdade o corpo é um só. Nós que dividimos o corpo para poder tratar ele de forma segmentada ou de mecanicista. Nós olhamos a parte vitalista do corpo, ou seja, o integrado, o todo, tá? Então nós sabemos que uma alteração sensorial, uma alteração nervosa, altera uma alteração física. E uma alteração física também altera uma alteração sensorial. Então por que não engajar e interligar tudo isso junto? Que essa é a proposta da reprogramação. Ok. E como que você faz essa avaliação no paciente? O que você busca nele? Bom, é uma terapia manual que trabalha com toques suaves pelo corpo, interligando toda a medicina psicobiológica. Então nós olhamos todas as bases da somatização, do que altera, o que o estresse altera, o que a referência, a percepção altera os tecidos. Então nós temos uma metodologia da psicobiológica para entender como que funciona todo esse sistema dessa ciência que é a psicobiológica e nós trabalhamos com ferramentas com toques sutis e ressignificando, mostrando qual que é a verdadeira causa primária que veio desenvolver o desequilíbrio do paciente. Então você está me falando que o paciente então, vai chegar com sintoma para você na clínica, e esse sintoma você acredita que pode ter muita relação com o que ela viveu de trauma emocional que ela passou? É isso? Então, muitas vezes o paciente chega com sintomas, ou um sintoma, vários sintomas, ou ele chega com um diagnóstico específico. Na reprogramação, nós não damos peso para diagnóstico específico, como diagnóstico médico, entre outras profissões. Nós olhamos a forma terapêutica, o nosso olhar é terapêutico, querendo entender a essência, o que fez o corpo vir a fragilizar, e esse mecanismo está em repetição constante, porque nós temos referência no corpo para tudo. E quando esses registros modificam essas referências, o organismo altera o sistema todo. Muito legal. E aí então tem a RNPB1 e a RNPB2. Isso. O que é abordado na RNPB1? Básico assim. Legal, cara. Em poucas palavras, a reprogramação 1, ela trabalha a memória tecidual, o registro. Como eu falei, nós temos registro e o nosso organismo utiliza ele de referência. Por uma situação externa sofrida, isso pode vir modificar e mudou a função involuntária do seu corpo. Então a R1, nós trabalhamos registro. Tá, então você vai no corpo do paciente, na pele, através de toques, você consegue descobrir ali, sentir onde estão essas memórias e aí trabalhá-las? Não é só o toque, é o engajamento de uma anamnese específica que nós temos com um protocolo específico, engajando a pessoa todo o histórico de vida dela, tanto a nível racional e involuntário. Os toques específicos é interessante para você buscar algo que você não tem mais racionalidade, ou seja, você não lembra daquele específico. Então, talvez você passou por uma situação que o seu corpo registrou e isso está te afetando, mas você nem lembra sobre esse processo.
Então é algo que fica gravado lá no seu inconsciente, que através dessas palpações você consegue ter algum acesso sobre isso. Já tem vários estudos específicos, científicos sobre isso, que a memória tecidual hoje ela está sobre as fáscias, e tudo as fáscias registra, Kleber. Então, se eu passei uma situação que foi boa, não foi ruim, não importa, o corpo registra. A partir do momento que você tem 2 registros ativados, o corpo pode modificar as suas funções involuntárias e fazendo com que venham os sintomas. Isso nós então encontramos na RNPB1. E na RNPB2? Legal. A reprogramação 2, ela trabalha em cima dos projetos, das situações que já passamos, situações que vamos viver. Então, nós falamos que são os processos mentais. Então, R1 são registros e o 2 são processos mentais. Exemplo, talvez eu passei uma situação que me marcou e está me empatando no meu presente, que é muito comum. Viver de nostalgia, viver de passado, ou pior, exemplo, né? Pior entre aspas. Ou eu estou com medo de acontecer alguma coisa, eu estou projetando alguma coisa e está me empatando no meu presente. Então, a R2, a reprogramação 2, trabalha em cima dos processos mentais e a R1 sobre registro. Lembrando que nós dividimos o 1 e o 2, mas não tem a diferença na ordem da formação, só a divisão metodológica. Ah, muito bom. E Fábio, quem pode participar desse curso de reprogramação? Legal, a reprogramação ela é uma formação aberta para profissionais afins da saúde, tá? Então, eu sou fisioterapeuta, mas ela não é específica só para fisioterapeuta, apesar que a gente tem uma demanda grande de fisioterapeutas que buscam terapia. Mas todos os profissionais afins, porque ela não tem pré-requisito, é uma formação aberta. Muito bem, então. Fábio, eu tenho uma dúvida aqui que está me pegando, então. Nós sabemos, então, que traumas, no sentido emocional, ele pode desencadear doenças. E isso é através do estresse, certo? O que é o estresse para RNPB, para reprogramação? Olha que legal, cara, bacana mesmo. Bom, primeiro passo, a vida hoje é muito corrida e isso é estressante, não é? Mas é o que eu falei, o estresse ele atua com sintomas diferentes. Pode ver você mesmo em casa, até mesmo o pessoal em casa, a gente no nosso dia a dia. Quem que não conheceu alguém que ficou um pouco estressado e teve sintomas diferentes? Vou dar um exemplo. Talvez você fique estressado, tem vontade no banheiro. Talvez você não tenha vontade no banheiro, você constipa. Ou talvez você tenha um intestino solto. Ou talvez você vai viajar, só de você mudar o território, seu intestino trava. Quem já não aconteceu isso? Ou solta. Talvez você está irritado e você acelera a frequência cardíaca, ou talvez desacelera. Talvez aumente a pressão arterial. Mão, sudorese gelada, excessiva. Sudorese, seca a boca, isso tudo são todos sintomas de estocomas, pontinho preto nas vistas. A pressão sobe ou a pressão desce. Cara, apetite. Tem gente que tem estresse e aumenta o apetite, tem gente que diminui o apetite. Por que tem tantos sintomas diferentes? Mais uma vez falando, a visão da reprogramação são os registros. Quando você tem esse registro e ele está ativado e o organismo está utilizando ele de referência, quando você fica estressado, o organismo busca a memória de urgência. E qual que é? É a memória tecidual. Então ele vai utilizar o registro que tem e aí vem os sintomas. Lembrando que é muito importante, Kleber, nós não podemos só suprimir, quebrar os sintomas. Nós temos que entender ele porque é uma forma de que o corpo está falando para você que algo não está correto. Basta o terapeuta, reprogramador, conhecer e entender isso e ressignificar para quebrar essa repetição do paciente. Então você me diz que a RNPB seria então uma ferramenta para você conseguir equilibrar esse estresse, para equilibrar esse sistema. Na verdade, o corpo está dando sintomas porque ele tem um estresse interno. E esse estresse interno, ele está muito além de só eu ter uma irritabilidade, né? Eu estou irritado hoje, né? E fiquei impaciente. Não, ele está associado a todas essas funções internas que o organismo tem, que está perdendo a sua homeostase, ou seja, o seu equilíbrio. Você em casa gostou desse assunto? Tem mais interesse? Gostaria de aprender um pouco mais? Nós estaremos com uma turma presencial aqui na cidade de São Carlos. Caso você tenha interesse, você pode acessar o nosso site e conhecer um pouco mais. O site vai estar aí embaixo, você acessa lá e você vai tirar todas as suas dúvidas. Se você tem ainda mais alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Aí nós colocaremos aí o contato do professor Fábio, o meu contato, e aí esperamos vocês aí para aprender um pouco mais sobre o assunto. Um forte abraço a todos. Obrigado, professor. Eu que agradeço, obrigado, tchau, tchau.